Não aguento mais o Windows 11. Você aguenta o Windows 11? Eu aguento porque, infelizmente, é o que hoje tem melhor desempenho para jogos. Sim. Mas se não fosse por isso, eu estaria no Windows 10 ainda. Exato. Eu ainda uso o Windows 10 de forma muito teimosa, mas é porque tem certas características do Windows 10 que me agrada bastante, principalmente... Mas você usa na sua casa? Sim, na minha casa eu uso o Windows 10. E aqui? Aqui tem que ser o 11, porque você não botou 11 em tudo, né? Ele não bastava só ele passar raiva, ele tinha que passar raiva para todo mundo e instalou o Windows 10 Mas pra se eu todo não mundo. tivesse feito isso, você estaria fazendo esse vídeo? Não estaria. Então é uma boa pauta para o nosso vídeo. Mas, em breve eu vou ter que atualizar, caso eu queira ter atualizações recorrentes do Windows 10. E, se eu não me engano, ele vai até 2032 ele vai funcionar, né? Depois disso, funcionar ele vai ser funcional por muito tempo. Sim. O problema é que agora é importantes. só atualização de segurança e no máximo até novembro, se eu não me engano. Exato. Aí depois é só, sei lá, pernas para quem te queira. É só se tipo, tiver um malware muito pesado, aí a Microsoft faz igual ela faz até hoje, tipo com o Windows XP ou o 7. Mas ela solta lá um patchzinho, né? Exato. Mas o Windows 11, assim, obviamente, tem algumas características pessoais que eu não gosto no Windows 11, por isso que eu tô no Windows 10 ainda, mas que o Windows 11 tem outras coisas que poderia ter no 10, mas a Microsoft, eu acho que falou assim, Rafa, como é que não vai convencer os caras a sair do 10 para ir pro 11 e implementou só no 11, né? Como, por exemplo, você tem um bloco de notas com multi-abas. Isso aí eu achei sensacional. Não tem no 10? Eles não atualizaram o app do... O 10 não tem isso, e inclusive de você fechar e ele manter, mesmo sem você... Isso eu achei demais. Se bem que o Notepad Plus ele já fazia isso. Já faz isso. Mas a interface, bonitinho e tudo mais. Mas o intuito do vídeo é não aguento mais o Windows 11. Então a gente listou aqui alguns tópicos que a gente considera aí coisas que são desnecessárias ou que poderiam ser melhor. Que são uma merda. Vamos ser sinceros. São coisas que são uma merda. Começando pelo principal, que inclusive impede de muita gente conseguir instalar o Windows 11, que é o famoso TPM 2.0, ou Trusted Platform Module 2.0, é isso? É né? isso. Acho que agora eu não sei falar em português. Mas teu inglês tá brabo. Parece. É um módulo de segurança, né? Eles chamam de Trust, mas é de segurança. Né? Isso. Para você poder fazer transações, passar informações de forma criptografada e tudo mais. Acho que até mesmo para, de repente, logar no Windows, assim, tem uns que é tipo um pendrivezinho você pode usar... Que é tipo uma chave de autenticação, uma parada assim. E isso daí, eles já tentaram implementar nos sistemas operacionais anteriores, se eu não me engano, acho que desde o Windows 8, só que era uma coisa não obrigatória, dava para se habilitar manualmente. Aí tentaram ali no Windows 10. E era sempre utilizado por empresas, normalmente. Que eu acho mais coerente, né? Também. Agora, o usuário comum, né, o cara que só vai jogar, gamer, etc., faz sentido ativar o TPM 2.0. Só que o problema é que, por conta disso, né, agora os jogos como Valorant te obriga a ter o TPM 2.0 ativado e também o Security Boot, né, que é outra função que tem disponível na BIOS, que o Security Boot é obrigatório, por exemplo, para o anti-cheat do Valorant funcionar. Sem ele, o Valorant não vai rodar, ou até ele abre, mas quando você vai entrar na partida, ele fecha o jogo, dá algum erro, algum bug, etc. E isso é um problema, porque, por exemplo, se você quer usar o Dual Boot, você não consegue, porque com o Security Boot ativado, é como se você estivesse tentando fazer boot com algo, quer dizer, não é oficial mesmo, mas ele te impede de fazer boot com coisas não oficiais, vamos assim dizer. Né? Se a Microsoft não deu ok que aquilo ali é seguro, ele não permite dar esse boot. Então, por exemplo, eu quero instalar o Windows 11, o 10 e ter o Linux instalado, fazer um multi-boot. Com o Security Boot ativado, por exemplo, fica bem complicado de fazer isso. E é uma obrigação, né, você ter o Security Boot ativado e o TPM 2.0 para instalar o Windows 11. Mas a gente fez um vídeo ensinando você como fazer a instalação do Windows 11 sem essas duas funções. Seria interessante se ela fosse opcional, assim como eram nos sistemas operacionais anteriores, né? Ou se ela fosse obrigatória, por exemplo, no Windows 11 Business, digamos assim, né? E no Home e no Professional seria opcional, mas não é assim que funciona. Vai na casa de um cliente seu. Seu cliente não tem internet naquele momento. Ele fala, você pode botar o Windows 11 pra mim? Eu vou jogar uns joguinhos aqui. Você fala, vou colocar. Aí na hora que você vai lá colocar o negócio, você tem que estar conectado na internet e tem que ter uma conta da Microsoft. E para ajudar, na versão 24H2, no instalador novo, eles colocaram a função instalar driver. Porque antigamente você cortava a internet, você conseguia fugir do conto online. Só que agora ele te obriga a instalar o driver, porque tipo, não tem desculpa. Para eles assim, não, você vai ter internet em algum momento. Dá para burlar isso? Dá, mas
pô, sacanagem, né? Deixa a opção conta online, pô. Não, e eles estão dificultando até os métodos de burlar isso. Agora você tem que criar um pendrive antes, modificado. Você não consegue mais burlar. Eu vou no ncpa.cpl, Shift F10, ncpa.cpl, abre ali o gerenciador de... Inclusive, isso é para abrir a parte de dispositivos de rede. Sim. Que o próprio Windows, quando você vai procurar, fica naquele layout novo que a gente vai falar daqui a pouco, que eu odeio, mas enfim. E aí você vai lá, desativa e depois volta, aí ele fala, beleza, você não tem internet, agora dá pra continuar. É assim, dá pra fazer aquela emulação. Mas podia ter opção de conta offline, né? Eu não quero sobre... Aí pra tentar te convencer, ele fala o quê? Não, você vai ter benefícios, vai ter tudo guardado. Cara, eu não quero usar o OneDrive, eu não quero usar o Office 365, eu não quero usar nada disso. Só quero minha continha ali pra eu subir ali e entrar no Windows rapidão, porque... Se você coloca a conta Microsoft, é obrigatório ter senha. Sim. E mesmo colocando a conta Microsoft, não tem opção de tirar a senha, por exemplo, que aí... Não tem como. Só que se você troca algum dispositivo importante do seu hardware, você tem que trocar a senha. Isso a gente passa raiva toda vez, porque como a gente está sempre testando aqui várias peças, placa de vídeo, processador, M2, etc., então a gente está sempre mudando a nossa bancada. Às vezes está na bancada, às vezes está no PC. E aí a gente está simplesmente gravando um vídeo de um assunto específico, sei lá, testando um jogo num PC high-end e depois num PC de entrada. Aí vai usar o mesmo setup, só muda o processador. Trocou o processador, pede para trocar o PIN. Para que pedir para trocar o PIN? Simplesmente, eu sei qual que é o meu PIN, eu sei qual que é o meu... É só pedir a senha do e-mail de novo, tá tudo certo. Mas não, ele pede para trocar o PIN. Aí vai a gente ter que entrar na conta do e-mail para receber o código, colocar... E o PIN não pode ser o mesmo do E nessa anterior. brincadeira aí já vai 10, 15 minutos da nossa gravação. Exatamente. Essa parte também que eu não aguento mais. Ainda você falando da conta online, do Office 365 e tudo mais, vamos falar de bloatware. A quantidade de porcaria que vem instalada, graças a Deus eles tiraram o Copilot. Sim. Agora não instala mais junto, porque estava instalando até duas atualizações atrás. Exato. Você instalava o Windows, instalava o Copilot 365, cara, o OneDrive, 365 né? Beta... Tudo bem que hoje em dia a gente usa uns SSD com bastante capacidade. O OneDrive também OneDrive é 200 agora... MB. Ele já vem com o Drive instalado em toda santa vez, assim. Era uma coisa que realmente não precisava, Spotify? Né? Eu uso o Apple Music. Por que eu quero o app do Spotify no Windows? E eu uso o Deezer. Então... Ou YouTube Music. É. Então, realmente... Assim, tudo bem, né? O aplicativo da Xbox, beleza. Game Pass a gente usa, até faz sentido. E para quem vai já usar para game, ok. Mas, por exemplo, eu não uso o Clipchamp, Microsoft Clipchamp. Mas o Clipchamp, por exemplo, eu entendo vir junto porque é um editor simples de vídeo. Você fez uma captura de um jogo, você quer cortar um trechinho, você usa o Clipchamp. Beleza, faz sentido. Exato. Mas, putz, o Spotify pra mim não faz o menor sentido, mano. Tinha uns que vinha com o LinkedIn instalado. LinkedIn instalado. Acho que não tem mais, né? Não tem mais, tiraram, graças a Deus. Que mais? E a gente limpou esse SSD também, né? Então tem muita coisa aí que você não vai encontrar. Assim, eu não reclamo tanto, porque às vezes eu até gosto de ver as de notícias, né? O injet de notícias, assim. Mas mesmo assim, eu acho uma merda, porque são aquelas notícias do MSN, cheio, toda tendenciosa, com clickbait absurdo. Podia dar pra você escolher outras fontes. Você escolhe a fonte que você quer, por exemplo, pra aparecer ali. Exatamente, isso aí realmente enche um pouco o saco, essa quantidade de aplicações. Já foi pior, já teve muito mais. A gente está sempre limpando, inclusive a gente tem vídeo ensinando você a fazer a limpeza no Windows 11, né, tirando esses bloatware aí da vida, né, e tem vídeos específicos para cada situação aí, para você deixar o Windows um pouco mais limpo e mais leve também. Essa questão do TPM, quando a gente desativava, tinha uma forma de você fazer pela instalação, o pendrive já vinha pronto para você instalar o Windows sem o TPM e o Security Boot, né, ele fazia uma paradinha de bypass ali para tirar essa exigência, só que eventualmente dentro do sistema operacional dava tela azul. Ele dava tela azul, ou congelava, ou dava algum errozinho, porque de alguma maneira que o sistema queria aquela função ativada, ela não estava e aí dava problema, sabe? Então isso daí impede de você utilizar, ou no começo pelo menos deixava de funcionar de forma correta em sistemas que não teria o TPM instalado na placa-mãe, né? Porque a partir de uma certa versão, as BIOS já estão vindo com o TPM ativado. As novas já vindo tudo ativado. As anteriores teve atualização de BIOS que já ativavam o TPM de primeira, né? Então isso aí já corrigiu. Mas a questão dos drivers é que assim, tá saindo bastante driver de vídeos, outros drivers, etc. E isso parece que... Não sei se as coisas estão sendo testadas direitos ou se é muito complexo o sistema, mas parece que tem drivers ali que uma hora dá um bug, é uma tela azul, é uma tela de um jeito, a tela do outro.
dá vários tipos de problema. Outra situação que acontece é, por exemplo, o drive de vídeo. A gente tem aqui várias placas da NVIDIA, acabei de testar uma 5080, vou colocar uma 4060. Quando você reinicia o PC, ele não puxa mais ali o driver que está instalado, ele meio que pega um driver antigo e aí você tem que instalar o driver novo, às vezes por cima, ou às vezes ele reconhece, às vezes não reconhece. É uma bagunça danada. Cara, outra coisa que me incomoda muito é, antes, no Windows 10, as empresas mandavam, né, os drivers para a Microsoft, para registrar e tudo mais. Sim. Hoje você pega uma X870, 90% dos drivers você tem que instalar a versão mais atualizada. Ele não tem nem versão genérica para Wi-Fi 7. O Bluetooth Nossa, versão, se for 5.2 ou 5.3, isso daí funciona com um delay absurdo. Isso daí até no 10, que é uma coisa que incomodava bastante. E por isso que eu ando até com um donglezinho do Wi-Fi 5, porque ele é plug and play. O driver desse dongle já está embutido no instalador, tanto no 10 quanto no 11. Mas no Windows 10, você, dependendo da placa de rede, se fosse a i226, que é o Wi-Fi 6E ou 7, aliás, o Wi-Fi 7 não funciona no Windows 10, tá? O Windows só funciona no Windows 11, por quê, né, Microsoft? E no Windows 11, ele não reconhece de primeiro, então você tem que instalar o driver manualmente. Então, poxa, o sistema já vem com tanto bloatware que não custava nada colocar o driver já embutido, né? Que aí quando a pessoa fosse instalar o sistema, teria conexão de internet, não precisaria você perder tempo ali colocando, né, um driver no pendrive, por exemplo, e indo lá instalar driver, né? Um exemplo, o driver não é tão pesado assim, né? Daria para deixar embutido. Então, essa é uma das coisas que, já que, né, tem tantas coisas no sistema, por que não implementaria, né, já coloca embutido já o driverzinho do Wi-Fi ali e da placa de rede mais moderna também para facilitar a vida, né? Tu vai fazer o upload no Google Drive, você vai arrastar um documento lá pro Opera, por exemplo, que tá lá na barra de tarefas. Sim. Se você arrastar o documento pro ícone do Opera, ele não abre mais o Opera. Aí você tá lá com documentos abertos na tela cheia, que você foi selecionado a sua lista lá. Como é que você vai passar pro Opera? Aí realmente... Você tem que segurar o negócio, dar Alt Tab, torcer pro Windows ainda tá segurando o negócio que você tava arrastando pra poder levar pro negócio. Ou seja, o Opera tá aberto, só tá minimizado. Aí você selecionou os arquivos. Clica, segura e arrasta. Que é tipo um Ctrl+C, vai. Que é a coisa que todo mundo fazia, arrastava direto lá pro ícone do Opera e depois jogava pra cima. Ele cima. abre a janela do software e você joga lá dentro. Ele não faz mais isso. Isso daí realmente... Então... Esse é um tipo de detalhe, é uma coisinha besta, mas, pô, no dia a dia você usa bastante, né? Como, por exemplo, você simplesmente clicar com o botão direito e eu já ter uma opção, se bem que esse aqui eu acho que a gente fez a limpeza, né? Que agora, fez. Porque tem dupla opção, né? De você acessar outro menu. É um submenu dentro do menu. Aí tem um exibir mais dentro do negócio. Exatamente. E isso daí incomoda um pouco, porque tem algumas coisas do menu, principalmente, que a gente precisa acessar, que a forma clássica do Windows 10 já ajudava bastante. Na minha cabeça, o painel de controle no Windows XP, nossa, o que eu usava o painel de controle ali era absurdo. Então, é um menu clássico, né? Semelhante ao dos sistemas anteriores. E aí chega no Windows 10, aí fica tudo mais moderno, só que parece que dificultou muito, porque, por exemplo, você vai trocar o IP, né? Usar o IPv4, que é basicamente a gente clicava aqui, botão direito no ícone de rede, configuração de rede e internet, apareciam os adaptadores de rede e aí você acessava ali a opção já de propriedades do dispositivo e alterava o IPv4. Agora é um rolê, porque você vai aqui nas opções, aí aparece todas as redes, aí você aparece internet, aí a primeira coisa é tipo de perfil de rede, aí tem lá privado, rede pública, etc. Aí tem atribuição de IP, automática, HDCP, aí você clica em editar, aí depois em manual, aí clica em IPv4, aí vem endereço de IP, é um rolê desnecessário que tem. E existe o menu anterior? Existe. Em algum momento ele vai sumir de vez, tá? Mas ficou mais não tem mais aquele menu de adaptadores. Se tem, eu não sei como chego nele. ncpa.cpl. Fica a dica aí, amigão. Olha como é mais fácil. Eu abro com o botão direito, propriedades PV4, já tá tudo aqui. Eu já sei que aqui, ó, existe 3 números. Não, e sabe uma parada que eu queria muito fazer e eu não conseguia porque eu não sabia esse atalho aí? Desativar um adaptador de rede. Cara,